Oi, tudo bem? Meu nome é Lúcio, sou professor de física e hoje eu preparei uma questão do ITA para a gente discutir um pouquinho, né? ITA sobre mecânica, né? Que delícia. Então, vem comigo. Um pequeno bloco solto com velocidade nula a uma altura h move-se sob efeito da gravidade sem atrito sobre um trilho em forma de 2/4 de círculo de raio R que se tangenciam, como mostra a figura. A mínima altura inicial h que acarreta a saída do bloco do trilho após o ponto A é. Vamos lá. Eu vou explorar e potencializar essa questão, tá bom? Então, eu vou pegar esse corpo e colocá-lo em uma posição qualquer, exatamente aqui, o local que ele vai poder sair, né? Aqui ele não vai sair, ele só poderia afundar, né? Se a estrutura não fosse rígida o suficiente. Bom, isso aqui é uma trajetória circular de raio R. E se é uma trajetória circular, precisa de uma aceleração para o centro, aceleração centrípeta, independente da existência da outra aceleração, aquela aceleração que acelera ou retarda a tangencial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a direção que aponta para o centro dessa trajetória, já que ela é circular, porque essa direção ela é chave para você se posicionar em relação às forças. E desenhar as forças aqui e ver qual força é responsável pela aceleração centrípeta. Então vamos lá. Está aqui a força peso. E para cima seria a força normal. Consideremos essa superfície perfeitamente lisa. Ok? Então, o que está acontecendo? O peso ele não está na direção centrípeta. Mas parte dele está. A gente vai ter que decompô-lo, né? Ou seja, vai ter que estabelecer as componentes dele. Eu vou desenhar essa direção, que é a direção tangencial, né? E perceber que o peso ele faz os dois papéis, o centrípeto e o tangencial. Ok? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Se você prolongar o peso, você vai ver um triângulo, né? Em que esse ângulo ele é o complementar de θ, logo esse que é o complementar desse é o θ. É importante jogar esse ângulo aqui para dentro do triângulo aqui que tem as forças, para você identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente. Então, aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Isso aqui vai ser o cateto adjacente, isso aqui é o cateto oposto, e isso aqui, que é o próprio peso, é a hipotenusa. Alguns livros chamam isso de P paralelo, P perpendicular, PX, PY, P', P2', sei lá. Mas de uma forma ou de outra são os catetos, né? Ok. Então, existe uma parte do peso que está acelerando esse corpo, claro, ele está descendo uma ladeira, mas existe uma parte que está fazendo o papel de mudar a direção, gerar aceleração centrípeta. Nós vamos nos concentrar nessa parte que está centrípeto. Por quê? Porque descolar, ou seja, sair, como é que ele falou? Saída, né? Sair do trilho significa perder o contato, perder a normal. Então, nós queremos
usar a normal como critério para definir o momento da saída. Zerar a normal ou perder a normal é sair. E a normal, ela está na direção centrípeta. Então eu vou aplicar a lei fundamental da mecânica para a direção centrípeta. E aí eu vou perguntar quem é a força resultante. Seria esse cateto oposto menos a normal, que é massa vezes a aceleração centrípeta. Então, o cateto oposto você pode achar através da hipotenusa e da função seno, né? Seno é o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser o seno vezes a hipotenusa. E a hipotenusa é o peso. Então, esse cateto oposto pode virar o peso vezes seno de θ, menos a normal, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Bom, analisando isso daqui, ó, se você estiver passando aqui com uma certa velocidade, uma velocidade pequena, ok? O que vai acontecer? Se a velocidade é pequena, a tendência inercial é pequena, essa parte do peso que está tentando mudar a direção do movimento, ela é muito forte para a situação da velocidade pequena. Então ela produziria uma trajetória circular de raio bem pequenininho, ou seja, bem curvado. Um raio menor que o raio que existe mesmo da trajetória. Isso vai fazer o quê? A bolinha que, devido a essa força para o centro, né, faria uma curva mais fechada, a bolinha tende a pressionar a estrutura e a estrutura responde com a reação, é o que nós chamamos de normal. Se você aumentar a velocidade, o que vai acontecer? A vontade inercial vai aumentar, né? E isso quer dizer que fica mais difícil fazer a curva, ou que a curva vai ficar com um tamanho maior, com um raio maior. Então, se a velocidade aumentar, esta força aqui, ela não vai ter toda a liberdade, digamos assim, de fazer uma curva fechada, muito fechada. Ela vai fazer uma curva mais aberta. Porém, digamos, ainda uma curva mais fechada que essa daqui. Isso quer dizer o quê? O corpo mais rápido não pressiona tanto o chão, querendo, pela força, né, pela parcial do peso, querendo fazer uma curva menor do que a própria estrutura oferece. Mas aí a pergunta, e se esse corpo tiver uma velocidade tal que ele vai exigir, né, que toda a força cateto oposto, né, toda a parcial aqui do peso, seja usada para fazer exatamente essa curva e não uma curva mais fechada. Isso quer dizer que esse cara não vai pressionar, porque ele está fazendo essa força aqui, está forçando esse corpo a fazer a curva exatamente igual à curva oferecida pela estrutura. Então ele não pressiona a estrutura, porque essa parte não faz com que o corpo descreva uma trajetória mais fechada, e sim a própria trajetória. Isso quer dizer que a normal seria zero. Ou seja, ele não pressiona a estrutura. Então, moral da história, aumentando a velocidade, vai chegar um momento que a normal vai se tornar zero. E nesse exato momento, ou seja, com exatamente essa velocidade, que requisita não mais nem menos, mas exatamente essa componente do peso, né, esse é o limite, é o momento em que o corpo vai descolar. Então ele está com tanta velocidade que ele não requisita que a estrutura neutralize parte da força, porque a força toda, a componente do peso, está sendo usada para fazer a curva. Então, peso é igual a mg, né? Seno de θ é igual a mv ao quadrado sobre r. Só que tem uma coisa, nesse momento em que ele vai satisfazer essa condição, ele está em uma certa altura, que vai ser a altura final, final do processo que ele estava tocando a estrutura. Tá certo? Que vai ser esse daqui, ó. Mas essa altura, se você enxergar nesse triângulo retângulo aqui, ó, nada mais é que o cateto oposto a esse triângulo retângulo. Né? Nesse triângulo retângulo, usando θ como referência.
Então, quem é o seno desse teto? Seria essa altura, que eu vou chamar altura final, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa desse triângulo, que é o raio. E aí, ó, então, quando a altura dele, que ele está aqui descendo, vezes a aceleração da gravidade, for exatamente igual ao quadrado da velocidade, ele perde o contato. Ok? Mas veja, a questão diz que o corpo foi abandonado a uma altura h. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio da conservação da energia mecânica para relacionar a altura inicial dele à altura final. No início, se ele foi abandonado, ele não tem energia cinética, né? A velocidade é zero. Então só tem aqui energia potencial gravitacional. No momento que ele foi abandonado, aqui, onde for. E o momento que ele perde o contato, ele tem a cinética e tem a gravitacional. Se você faz, ó, energia potencial gravitacional, peso vezes a altura. mv final quadrado sobre 2 para a cinética. E aqui peso vezes a altura. É isso? Então, corta-se as massas. E quem é a velocidade final ao quadrado? É a velocidade que ele perde o contato. Então eu posso colocar isso aqui. Então, o G vai embora. E a gente descobre que a altura inicial que ele deve ser abandonado para que ele perca o contato nessa estrutura aqui circular, vai ser 1,5 da altura final. Ou, se você quiser, você pode também pensar que a altura final vai ser 2/3 da altura inicial. É interessante, não tem que decorar isso não, acho que não faz sentido. Né? Mas é interessante perceber que se eu colocar, por exemplo, se aqui for 30 centímetros, se eu abandonar aqui a 30 centímetros, né, quando esse corpo chegar a 20 centímetros, ele vai perder o contato. Essa é a conclusão, entendeu? Da mesma forma aqui, ó, se eu abandonar 3 milímetros de altura, quando esse corpo chegar a 2 milímetros de altura, né, que é 2/3 da altura inicial, ele vai perder o contato. Tá certo? Agora, e se eu quisesse que ele perdesse contato aqui? Né? Ou seja, se eu quisesse que o R se tornasse a altura final, quanto é que seria a altura inicial? A altura inicial seria 3/2 desse R. Certo? Então, se eu colocar esse corpo a uma altura, deixa eu ver, mais ou menos 3/2 do raio, 1,5 do raio, não é isso? Ele vai chegar aqui e vai sair. Voltemos à pergunta. A mínima altura inicial H aqui acarreta a saída do bloco do trilho após o ponto A. É qual? É essa. Se eu abandonar muito baixo, ele não vai cair, ou melhor, não vai perder o contato logo após o ponto A. Se eu abandonar aqui, ele vai perder o contato a 2/3 dessa altura, ou seja, por aqui. Para ele perder o contato logo após o ponto A, né, serão as alturas que esse cara, que é a altura do ponto A, é 2/3 dessa altura inicial. Ou seja,
um meio de R. Mais ou menos aqui, né? Então, qualquer altura acima dessa vai forçar a esfera a perder o contato logo após o ponto A. Qualquer altura abaixo dessa vai forçar a esfera a perder o contato bem depois do ponto A. Então a resposta seria essa. Só que tem um problema, se você me permite. Eu acho que o comando da questão está errado. Eu sei que é ita, mas eu acho. Porque quando ele fala assim, presta atenção, volta o texto. A mínima altura inicial H que acarreta a saída do bloco, do trilho, após o ponto A, volta. Após o ponto A, ele não diz que é logo após o ponto A, imediatamente após o ponto A. E faltou essa palavra. Porque quando ele diz após o ponto A, esse ponto está incluído nessa qualidade, após o ponto A. Esse ponto está incluído nessa qualidade. Como é uma questão fechada, fica um pouco complicado, né? Eu acho que está equivocado nesse sentido. Eu botaria, né, imediatamente após o ponto A. Mas é isso. Então, espero que tenha amadurecido, porque a ideia é essa, né? Oferecer aqui uma discussão mais ampla sobre o assunto da energia e principalmente sobre o assunto forças em movimento circular. Até mais. Você gostou dessa explicação? Anota o meu WhatsApp e escreve Professor Lúcio. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem para mim. A gente conversa. Até a próxima.